E aí pessoal, salve salve. Bom, hoje eu quero falar sobre como encontrar a função trigonométrica por meio do gráfico, tá? Então esse vídeo aqui é a parte 1, né, porque vai se remeter ao seno e ao cosseno. Então é isso. Tá, antes de tudo, né, que função é essa? É um seno ou função cosseno? Bom, você observa aqui que nós temos aqui alguns valores, tal, e você pode perceber, né, pela paridade que o que acontece. Vê só, o menos π e o π, certo? Eles seguem uma coisa bem interessante. Então, né, se eu tenho cosseno de menos π, isso aqui vai ser igual ao cosseno de π. Tá? É basicamente isso que vai acontecer aqui. Certo? Então, obviamente eu digo, né, que é cosseno, por quê? Né? Porque a função é par. Ou seja, mesmo, né, que um fique negativo e o outro, né, positivo, em relação à imagem, eu tenho o mesmo valor. Então, isso aqui se remete a uma função cosseno. Tá? Ok. Logo, nesse sentido, eu sei que qualquer função, seno ou cosseno, é dada por A mais B, a função, seno ou cosseno, de 6x mais D. Tá ligado? Onde o A é chamado de deslocamento vertical e que também define o eixo da função, tá? Mas qual eixo? O eixo médio, né? É um novo eixo, tá? Então, o que eu posso fazer é basicamente o quê? Olha aqui, eu tenho aqui o valor máximo da função e o valor mínimo da função. Então, se eu pegar 3 mais 1 sobre 2, vai dar 2. Logo, esse 2 aqui, ele vai ser o eixo médio onde vai passar essa linha aqui, ó. Essa linha X, beleza? Ok. Então, ele é chamado de deslocamento vertical, tá? Porque, obviamente, a função subiu, né? Subiu, né? O eixo subiu em duas unidades em relação à origem, certo? Ok. E agora, o eixo B é chamado de amplitude, tá? E o que diabos é a amplitude? A amplitude é basicamente isso daqui. Ou seja, é esse valorzinho aqui, ó. É essa distânciazinha aqui, certo? Mas isso em relação ao quê? Em relação ao eixo médio, tá? Então isso daqui, ó, isso daqui são iguais. Logo, se eu sei isso daqui tudinho, eu consigo descobrir, né, quanto vale, né, cada, né, coisinha desse daqui. Então, eu posso fazer o quê? A distância entre, né, quanto vale isso daqui, né, que no caso eu pego 3 menos 1, certo? E como eu quero só metade, eu quero só uma partezinha, eu divido por 2. Então, ok, B vai ser dado por isso daqui, e o A por isso aqui, tá? Bom, e em relação agora ao C, né? Como é que eu descubro o C? Bom, então nós temos que o período da nova função vai ser igual ao período da função, né, primordial, né, sendo o cosseno sobre módulo de C. Então, módulo de C é P é igual a P da função primordial sobre o período da nova função. E para calcular o período de qualquer função, você pega então o fim do ciclo menos o começo do ciclo. Ou seja, aqui, né, começou aonde? Aqui, né, começou, né, por exemplo, assim, não começo, mas
eu posso pegar aqui, né, qualquer valor, né, por exemplo, o menos π. O menos π, né, ele começou aqui em 3. Então, né, quando é que ele volta né, quando é que esse 3 aqui vai voltar a aparecer novamente? Vai aparecer novamente quando o x for igual a π. Beleza? Então, né, quando o x for π, vai ter a imagem 3. Tá? Então, o menos π também tem a mesma imagem do que π. Ok? Então, é basicamente isso. Faço, então, π menos π. Ok? E agora, para descobrir, né, quem é o d, eu faço o quê? Eu vou colocar, tá? Eu vou tomar um valor de y, né, que vai ser igual a k, e a partir disso, isso vai me implicar que cx mais d vai ser um ângulo, em radiano da minha escolha, tá? Lembrando que o y, ele é o quê? A mais b, função de cx mais d, que no caso aqui, né, como eu tomei y igual a k, então isso aqui tudinho vai ser igual a k. E daqui eu posso isolar de forma a achar isso daqui. Assim, vai ficar mais claro, né, quando eu começar a fazer as coisinhas. Então, né, quem aqui é o A? O A aqui no caso vai ser, né, 3 mais 1, certo? Então, né, 3 mais 1 sobre 2 vai dar 2, certo? Então aqui, ó, 3 mais 1 sobre 2, 4 sobre 2, 2. E B, 3 menos 1 sobre 2, logo 2 sobre 2 vai dar 1. Beleza? Aqui no caso, né, quem é C? C é basicamente o período do cosseno, né, que é a função primordial, e o período da nova função. Tá? Só que a nova função, ela tem que período? Obviamente, ela começa onde? Ela começa, por exemplo, quer dizer, ela termina em π, então vai ser π menos o quê? Menos π. Logo, menos com menos dá mais, π mais π, 2π. Certo? 2π. Logo, o período do cosseno, né, que é a função primordial, é 2π. E aqui também vai ser tipo 2π. Então, né, vai dar 1. É basicamente isso que foi feito. E beleza. Então, nós temos aqui o que? Nós temos que y é igual a mais b vezes cosseno de c vezes x mais d. Certo? Só que a já encontrei, né, que foi 2. O b é 1. O c ele também é 1. E o d eu quero descobrir. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar aqui agora um valor. Né? Eu vou tomar que y vai ser igual a 3. Vamos lá. Por quê? Porque eu tomei aqui, né, qualquer ponto desse gráfico. Tá? Eu tomei esse pontozinho aqui. Então, né, quando o y, né, for 3, o que acontece? Eu posso fazer o quê? Logo, 3, tá? 3 é igual a 2 mais 1 vezes cosseno de 1 vezes x mais d. Daqui eu posso fazer o que? Né? 3 menos 2, né, que vai dar 1. E 1 vezes cosseno disso daqui vai ser cosseno disso daqui. Logo, 1 igual cosseno de x mais d. Aí, beleza. Só que aqui, é o seguinte, né, para o cosseno de algum ângulo em radianos dar 1, então, fazendo aqui o círculo, né, trigonométrico, fazer aqui maior. Então, se eu fazer aqui o círculo, né, enfim, né, trigonométrico, nós temos o que? Nós temos que
E no caso vai ser quanto? Aqui no caso vai ser 1. E aqui vai ser menos 1. Isso em relação ao cosseno. Então aqui, né, para ser 1, pode ser que ângulo? Pode ser 0, 2π, ou basicamente seus arcos côngruos, né? Assim, arcos côngruos que eu digo, né? Eu digo, em geral é 2πk. Não, né? Mas enfim, vou fazer menorzinho. 0, 2π. Aí beleza. Logo, eu posso, né, tomar aqui como exemplo, né, para ficar mais fácil, o zero. Então aqui, ó, se eu pegar o x mais d, então, já que isso aqui vai ser um ângulo em radianos, então x mais d vai ser igual a zero. Tá? Logo, só que aqui, né, quem é o x? Ora, se o y, aqui no caso, é igual a 3, o x vai ser π. Né? Por quê? Porque foi o ponto que nós tomamos. Certo? Nós tomamos esse ponto aqui, quer dizer. E eu viajei. Mas também poderia ser o menos π, tá? É igual de qualquer forma. Enfim, então, logo, fazendo aqui, π mais d igual a zero, chegamos que o d vai ser menos π. Ou, se não, nós podemos fazer o quê? Que o x mais d vai ser igual a 2πk. Certo? Onde, por exemplo, o k seja 1. Logo, menos π, certo? Logo, aqui o menos π. Olha só, eu aqui já mudei, ó. Tá vendo? Aqui eu já mudei. Então, eu tomei aqui, ó, que o menos π vai ser igual a x. Então, menos π mais d igual a 2π. Então, o d vai ser igual a π. Logo, eu tenho aqui duas funções. Tá? Essa função aqui, onde eu vou ter 2 mais cosseno de x menos π. E também 2 mais cosseno de x mais π. Logo, se você perceber, elas são funções idênticas, certo? Até porque elas compreendem aqui, né, por exemplo, eu tenho aqui o π, eu tenho aqui um valorzinho, tá? Eu tenho aqui um valorzinho x. Então, se aqui eu tenho π, logo se eu botar esse pouquinho aqui, eu vou ter x menos π. E também, se eu andar um pouquinho aqui, eu vou ter x mais π. Logo, se você não perceber, né, traçando uma linha vertical em relação ao eixo do cosseno, tanto esse, né, quanto esse, eles terão o mesmo valor. E obviamente, olha só, cadê aqui? Certo? Então eles são a mesma coisa, saca? Eles são a mesma coisa, eles não mudam, beleza? E tão tal, né, que se eu fazer também aqui, ó, né, já que ele se repete, né, já que pode perceber que tem aqui, né, menos π, o π e o 3, onde eu vou ter 3, né, de imagem, tá? Menos π, 3π, né, 3 de imagem. Ok, então veja que eu posso ter também o que? X menos 3π e mais 3π, tá? Mais duas funções. E obviamente
certo? Aqui, ó, deu a mesma coisa, né, do que as anteriores, tá ligado? Então, pessoal, essa aqui é a ideia, tá? Então, você consegue, né, obter aí, né, qualquer função, né, por meio do gráfico, seno ou cosseno, aplicando isso daqui, né, que foi visto, tá? Então, é isso aí, né? Tamo junto, abraços e até a próxima. Fui! Ah, aqui lembrando uma coisinha. Faltou aqui tipo dizer algo que eu considero importante. Então aqui nós temos o que? Né, que o que o eixo original é esse daqui, certo? Vou colocar x igual a zero e y igual a zero, tá? Pronto. O eixo padrão é esse, tá? Só que para fazer esse eixo aqui, o que foi feito? Eu basicamente eu mudei, tá? O A vai dizer o que? Diz que ele subiu, beleza? E o B diz, diz qual vai ser então a amplitude em relação a esse ponto médio. Então, ao achar o ponto médio novo, quer dizer, ao achar aqui no caso, ao achar é porque assim, cadê a função que eu quero? Pode ser, epa, isso aqui mesmo. Então, pessoal, a partir daqui, nós podemos ter o quê? Qual é o valor máximo disso daqui e o valor mínimo? É 1 e menos 1, certo? Então assim, o cosseno, certo? O cosseno disso daqui, né, por si só, vai ser entre 1, epa, entre menos 1 e 1. Aí, beleza. Se eu somar aqui 2, então é cosseno x menos π. Aqui no caso fica 3, aqui no caso fica 1. Beleza? Então aqui, ó, nós já achamos a imagem, né? Então o eixo é basicamente, né, 3 mais 1 sobre 2, que no caso vai ser 2. Então aqui vai ser o que? Esse daqui com esse daqui, não. Cadê o x igual a 3? Aqui. Então esse aqui vai ser o novo eixo, né? Já que a amplitude vai ser... A amplitude aqui vai ser 1, certo? Cadê? Aqui 1. Então, 2 mais 1 dá 3. 2 menos 1 dá 1. Tá? É isso, mano. Basicamente essa é a ideia, tá ligado? Tamo junto.